Muito bem, aqui quem está falando é o pastor Evaldo Carvalho, de Brasília, Distrito Federal. Eu quero nessa manhã de terça-feira trazer aqui uma palavra para você que vai ouvir esse áudio. Mas antes de eu gravar esse áudio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já recebeu uma promessa de Deus, de um grande ministério, de um grande chamado na sua vida? Se você tem um grande chamado de Deus na sua vida, querido, eu gostaria de falar para você de uma escola a qual Deus vai te colocar por causa desse chamado. Talvez você ainda não entrou nessa escola. Talvez você já está passando por essa escola. Talvez você já está saindo dessa escola. Talvez você já está entrando nessa escola. Por causa do seu chamado, por causa do seu ministério. Todos os homens de Deus, que Deus tem um grande chamado para uma grande obra, vai ter que passar por essa escola. Eu quero falar aqui um pouco sobre o deserto. O deserto é um lugar aonde Deus molda, aonde Deus prepara, aonde Deus ele trabalha o nosso caráter. O nosso caráter, querido, é trabalhado no deserto. O deserto é o lugar aonde Deus ele trabalha o meu e o seu caráter. Se você está passando pelo deserto por causa do seu chamado, se alegre, querido. Não se entristeça. O deserto não é um lugar fácil de viver. O deserto não é um lugar fácil de passar por ele. Porque o deserto é dolorido. O deserto traz lágrima. O deserto traz dor. O deserto traz desespero. E no deserto, nós temos a sensação de estar só. Nós temos a sensação de Deus estar a quilômetros de distância de nós. Mas na realidade, Ele está próximo. Mas eu quero dizer para você que o deserto é o lugar aonde Deus vai preparar você para o chamado pelo qual Ele te chamou. Não adianta você fugir. Não adianta você ir para a esquerda, para a direita. Você vai ter que passar por essa escola. O deserto é o lugar aonde Deus vai preparar você para você poder cumprir com esse chamado pelo qual Ele tem para você. Eu quero citar aqui alguns homens que passaram pelo deserto. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, da terra da escravidão, Deus o levou ao deserto. E ali ele ficou 40 anos no deserto, sendo preparado e moldado por Deus. A Bíblia diz que Deus deu a José um grande sonho, uma visão, que ele seria um grande homem no futuro. Mas a Bíblia diz que para esta visão cumprir, Deus o levou para o deserto. Deus o levou para o deserto de que maneira, pastor? Ele foi jogado em uma cisterna, foi odiado pelos seus irmãos. O deserto de José foi esse, foi vendido como escravo para o Egito. No Egito ele foi preso, ficou preso inocentemente. Era o deserto, querido. Ele estava passando pelo deserto. Deus estava moldando o caráter de José. O Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, não precisa você se preocupar, ele vai encarregar em levar você para o deserto. Mas só tem um porém, você não pode rejeitar o deserto de Deus na sua vida. Você tem duas opções, ou você aceita o deserto para ser moldado para o chamado que Ele deu para você, ou você então despreza e rejeita o chamado de Deus. Porque não tem como você cumprir o chamado de Deus sem você não aceitar passar pelo deserto. Eu estava esses dias com os joelhos dobrados no altar, orando, e falei com Deus. Falei, Senhor, o deserto não é fácil de passar por ele. O deserto não é fácil de suportar. Mas como sair do deserto? Porque, querido, tem a fase de você entrar no deserto.
E tem o período de você passar pelo deserto e tem o período de você sair do deserto. Deus não planejou a sua morte no deserto. Deus não quer que você morra no deserto. Ele quer que você passe por ele, sim. É a escola de Deus. Mas Deus quer que você saia do deserto. Agora tem um porém. Como sair do deserto? Deus então me deu uma palavra quando eu estava com os joelhos dobrados no altar orando. Eu falando com o Senhor como sair do deserto, e Deus me deu uma palavra, que está escrito no livro de Cantares, capítulo 8, versículo de número 5, que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Ele diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Querido, com esta palavra, o Senhor me falou, a única maneira de você sair do deserto, da escola pela qual eu coloquei você para ser preparado, você precisa se encostar a mim, você precisa se aproximar de mim. E Deus então me lembrou do povo de Israel. O povo de Israel passou pelo deserto, mas a maioria morreu no deserto, não saíram do deserto. O propósito de Deus não era que o povo de Israel morresse no deserto. O propósito de Deus de ter colocado o povo de Israel no deserto era moldar o caráter do povo, era se aproximar o povo dele, nunca de matar o povo no deserto. Querido, Deus não colocou você no deserto para morrer. Deus colocou você no deserto para você ser moldado por ele, para você ser trabalhado por ele, para que esse ministério ao qual ele confiou a você não venha naufragar lá na frente. Porque o deserto é o lugar onde Deus vai te preparar, é onde os frutos do Espírito vai se manifestar na sua vida. E a Bíblia diz que o povo de Israel pereceu no deserto. Então o Senhor me fez entender que o povo de Israel morreu no deserto porque eles se afastaram de Deus. Querido, quando você estiver passando pelo deserto, ou se você está passando pelo deserto, o segredo para vencer o deserto é se aproximar do Senhor. A Bíblia está dizendo: quem é esta que sobe do deserto e ela vem encostada ao seu amado? Deus está mostrando uma pessoa que vem subindo do deserto, mas essa pessoa não vem só, essa pessoa não está vindo só, ela está aproximada ao seu amado, ela está chegada ao teu amado, ela está encostada no teu amado. O segredo para sair do deserto, querido, é se encostar, é se aproximar de Deus. Quanto mais você se afastar de Deus no deserto, mais você tem uma probabilidade de morrer no deserto. E quanto mais você se aproximar de Deus no deserto, você tem uma probabilidade de sair dele o mais rápido possível. Deus quer te tirar do deserto, querido, mas o segredo para você sair dele é se aproximar de Deus. Quem é essa que vem? Quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa que sai do deserto, encostada, aproximada ao teu amado? Então você quer sair do deserto? Aproxime-se de Deus. Não se afaste de Deus. No deserto o diabo ele nos dá a opção de sairmos da presença de Deus, de afastarmos de Deus. Porque no deserto, querido, Deus vai trabalhar a sua fé. Deus vai trabalhar a sua fé. No deserto, Deus, ele não vai te dar abundância. Ele vai te dar somente o necessário para viver. Ele não vai deixar passar e nem faltar. Ele vai sustentar você como Deus fez com o povo de Israel. Deus sustentou o povo com maná, mas não deu mais nada além do maná. Deus sustentou o povo com as vertes, não deixando envelhecer e o sapato crescer no pé. Mas ele não deu nada mais disso. No deserto, querido, nunca pense que você vai viver abundância no deserto. O deserto, Deus vai te sustentar com o necessário, mas ele não vai deixar faltar. Suporte o deserto. Vai passar, suporte. Aguente firme. Deus está contigo. Mas para você sair daí, se aproxime do Senhor. Encorte em Deus. Se aproxime de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar o seu caráter. E você vai sair daí mais forte e vitorioso. E você vai sair daí um campeão preparado para a grande obra a qual Deus te chamou. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.